Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de julho, quarta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês nosso canal Filosofia Capital e sejam muito bem-vindos, né pessoal? Então, direto para nossa análise, galera. Hoje, né, o mercado, nós tivemos 8h30, né? Nós tivemos empréstimo bancário, tá? A gente teve uma agenda, o discurso hoje do presidente, né? Kevin Walsh, tá? Ali no, se eu não me engano, é no Fórum Anual de Política Monetária do Banco Central, lá em Sintra, em Portugal, tá? Mas ele aí só que às 10 horas, tá, galera? Ele não deixou muitas pistas sobre os juros, tá? As declarações deles reforçam uma postura cautelosa, né? Que evitou dar indicação sobre o rumo dos juros e deixou claro que as próximas decisões dependerão exclusivamente da avaliação dos membros do comitê, né, galera? Ele fez um discurso um pouco mais protecionista, né, galera? Eu acho que o mercado americano ele meio que gostou, né? Ali nas ações, né, pessoal? Mas de forma geral, né, se nós formos olhar agora, né, Dow Jones, S&P 500, né, e Russell 2000 numa leve alta e o Nasdaq em queda, né? O Nasdaq ele está em queda por causa ali da narrativa ali, né, dos semicondutores e tal. Ele vai ter que enfrentar essa semana, tá, galera? Nikkei em queda, né, devolvendo um pouco porque a bolsa do Japão, ela se valorizou bastante, né? Tá crescendo 3% num dia, 5% depois cai 1,5%, né? Europa em queda, né? O Eurostock 50 0,65 de queda, mas o DAX alemão ficou flat, né? Ele tava meio negativo, tá, galera? Ele tava um pouquinho negativo. A Europa tava um pouco mais negativa, mas devolveu parte, né, dessa queda. E se nós formos olhar também o petróleo está caindo 2%, né, 2,5%, né? Também ouro, prata na alta, né? O ouro ele ficou mais ou menos 2% de alta, prata um pouco mais forte, 3,20%. Agora o cobre ficou negativo, né, durante o pregão, tá, galera? Mas ele estava um pouquinho mais flat, agora tá 0,82 de queda, tá? O aço ficou flat também, né, durante o pregão, tá 0,10, né? Só fica um pouco positivo, negativo, e o minério de ferro em queda, tá? O minério de ferro tá 1,87 agora em queda. Então, galera, dado isso, pessoal, a gente pode vir para nossa análise aqui, né? E vale salientar aqui, né, o nosso juros, tá, pessoal? Então, deixa eu aumentar aqui e vamos aqui para o nosso juros, né, galera? Juros começou na alta, né, galera? Depois ali, 10 horas, né? 10 horas a gente teve esse discurso do Kevin Walsh, que para mim foi um pouquinho, mas não evento, né? Um não evento, né? Mas os juros ele arrefeceu, né? Juros arrefeceu e depois ele começou a subir de novo, né? Tem alguns vértices que estão 1% de alta, os mais é bem verdade que os curtos eles ficaram flat para alta, tá? Então ficaram 0,10, 0,20, 0,30 e os médios longos um pouco mais na alta, né? De 0,60, 0,70, 1% de alta, tá, galera? Então, juros na alta, né? Juros na alta. O que acontece com a nossa bolsa, né, galera? A nossa bolsa ela cai, tá? Então, aqui começando, né, pelo nosso mini índice, o mercado ele já abriu com um leve gap de baixa, né, de 0,20, 0,18. Só que ele ganhou um certo momento, né, pessoal? Então ele já chegou aqui em 2 minutos, já chegou a 0,5%. Em 6 minutos já chegou 1% de queda, né? Então desde a abertura ele já caiu 1%, né, galera? O real ele tá se desvalorizando perante as outras moedas, o nosso dólar tá 0,72 de alta, né, galera? Isso aqui tira poder de compra das nossas empresas perante o mundo, né, galera? Então, movimentação de queda, né, forte, ele recuou aqui na VWAP ancorada. Isso aqui é um movimento até clássico, né, galera?
Então ele ganha um momento, volta, né? Inclusive aqui na VWAP e vem para mínima, né? De novo desafiar. Então essa aqui para mim foi a mais fácil de hoje, tá? Então essa aqui no primeiro momento foi a mais fácil de hoje, tá? Depois ele ficou aqui um pouco mais flat, quase que ele chegou, se eu não me engano, a 1,5 de queda, né, galera? Que seria aqui no 172 mil. Os players defenderam aqui, né, no 172 mil e depois ele devolveu, né, parte dessa queda. Fato é que nós tínhamos liquidez interessante, né? Aqui nós tínhamos um POC, né? E aqui tínhamos uma outra liquidez, tá? Uma liquidez um pouco mais abaixo. Então, a abertura do mercado à vista, né? Deixa eu aumentar aqui a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, né, galera? A gente viu aqui ó, o micro S&P em queda, mas depois do discurso, né? Do discurso ali que foi um pouco mais protecionista para a economia americana, olha só o que aconteceu, né? Então aqui o nosso micro S&P ele começou, ele estava negativo, ficou negativo, né? O pré-mercado americano foi mais de queda, né? Uma leve queda, mas depois que a abertura ele ficou positivo, tá? E aqui nós temos as nossas ações e os nossos índices, né, pessoal? Então os nossos índices aqui, na parte de baixo, as ações aqui, né? Então a gente viu essa movimentação, abertura do mercado à vista, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Parou de arrefecer, né? Tava tudo na queda, tá? Tava tudo na queda, mas depois começou a ficar positivo, né, galera? Mesma coisa que os nossos índices, né? Na queda, né? Os índices setoriais, mas depois deixaram de arrefecer, né? Então eles começaram a dar uma guinada de alta, devolvendo parte desse movimento, tá? Os plays aqui, né? Porque assim, nós temos uma liquidez aqui no 172, né? Aqui nós temos um POC, né? Aqui nós temos um POC e aqui uma outra liquidez, né? Essa operação aqui tá um pouco mais contraintuitivo, né, galera? Aqui tá um pouquinho mais contraintuitivo, porque tava num queda, né? Então quem levou um stop aqui de venda, ok, tá? Mas depois que ele passou deste POC, voltou, né? E aqui, galera, operação bem difícil, porque aqui é a abertura do mercado americano, né, galera? Então a gente viu a abertura aqui, olha só, né? A gente produz um movimento mais errôneo para depois ele pegar, para ele ser tracionado, né? Conforme aqui as nossas ações e também os nossos índices setoriais. Então ele meio que devolveu parte dessa queda, né? Aqui, isso aqui foi quem ficou vendido, né? Deveria trocar de mão e aqui ficar comprador, né, galera? Então, para mim nós tivemos esse movimento, voltou no POC, né? E depois da abertura do mercado americano ele tentou tocar no POC e não conseguiu e renovou a máxima, né? Então, ou seja, ele deixou de cair, né? Então deixou de cair a máxima do movimento até então, pelo menos aqui na nossa meia hora, tá? Porque a máxima ela tá bem aqui, né? A máxima do mercado. Que depois ele veio aqui, né? Tentar desafiar, não conseguiu, né? E depois tentou novamente, né? Então essa movimentação para mim, aqui mais interessante seria a venda no POC, no ajuste de ontem, né? Onde nós temos aqui, inclusive, a nossa amplitude média diária, tá aqui, tá? Então esse aqui é um belo ponto para se vender, tá? Porque a macro é negativa, né? Hoje está bem pareado, né? Hoje está bem arbitrado, tá? A diferença do Infut está de 0,15, né, para 0,20, ou seja, 0,05 na arbitragem, tá bem arbitrado, tá? Tá bem coladinha a arbitragem. E ele não fez mais movimentações, né, galera? Ele tentou romper aqui a nossa máxima, né? Até mais ou menos meio-dia, né? Ele conseguiu voltar para dentro das médias. E depois, né, galera, a gente viu que ele fez um movimento até que meio contraintuitivo, né? Porque se nós formos olhar aqui o nosso juros, galera, se nós formos olhar o nosso juros, opa,
os juros ele começou a subir, né? Os juros ele está subindo novamente, né? Aqui a gente tem um meio-dia, 1 hora, juros começou a subir novamente. A bolsa aqui, meio-dia, 1 hora aqui, ó, meio-dia, 1 hora, fez um movimento um pouco mais contra-intuitivo, né? Mas ele não vai seguir todo o movimento, né, galera? Para mim, eu vejo, tá? A bolsa aqui um pouco meio negativa, até um pouco positiva também, porque os juros não tá tão forte, né? Se os juros realmente explodisse, aí sim o nosso, quando eu digo explodir, os juros, tá? Então, os juros ele ficasse mais positivo, né? Então, se ele chegasse pelo menos aqui mas os outros vértices também, né? A gente tem que ver que os outros vértices precisam subir mais um pouco, né? Então aí sim eu veria a bolsa realmente renovando a mínima, tá? Mas conforme agora, né, ela pode ficar aqui meio que no zero, né? 0,13 de queda, ou pode cair mais um pouco, ficar meio por cento de queda, tá? Então aqui para mim eu vejo um bom sinal, a cotação ela ficar trabalhando nesse range dos 174.500 até mais ou menos os 173 mil, né? Então dá para ela ficar aqui de forma bem confortável, tá? Então basicamente é isso, né, galera? Para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal, o nosso dólar, né? Trabalhando na alta, tá? Teve um gap aqui, um pequeno gap, acho que de uns 8 pontos, né? Duas frequências aqui do câmbio, tá? E nós temos que olhar também para o nosso Forex, né, galera? Então, aqui no nosso Forex, hoje o real, ele só perdeu aqui para as outras moedas, tá? Então, se nós formos olhar aqui, olha só, perdendo para todas, né? Todas as moedas estão perdendo, né? Nossos pares ali, né? Eles estão ganhadores perante o real. Isso aqui também acontece no nosso dólar, né, galera? Então a gente viu aqui que o dólar ele começa, né? Aqui nós temos o nosso ajuste do POC, né? Então teve uma movimentação do ajuste para o POC logo nos 2 minutos de mercado, né? Na abertura, e em mais ou menos, né, 4 minutos, 6 minutos ele já estava meio por cento de alta, tá? Ficou trabalhando, né, mais na alta, tracionando a liquidez, tá? Então nós temos uma liquidez maior aqui, né, que inclusive ele deixou a Petax, a primeira Petax acima, um pouco acima dessa maior liquidez, né? Então isso aqui dá um sinal que seria de compra, mas ele fez um movimento meio que contra-intuitivo, né? Então ele voltou aqui no POC, tá? E depois fez o segundo preço futuro abaixo, né, galera? Isso aqui meio, conforme eu digo para vocês, meio que descaracteriza essa alta, mas ele fez de novo um movimento de alta, né? Um movimento mais forte, inclusive chegou até aqui no 1%, que é o 250, né? 250 perto da amplitude, média diária também, que está no 258, tá? E voltou um pouco e tocou no nosso preço futuro final, né? Então ele fez aqui a nossa primeira Petax futura, a segunda, a terceira mais acima, né? E a quarta e a final aqui. Então ele fechou a simetria, porque nós temos a nossa média contratual de hoje, né, em cima do preço futuro. Muito difícil ele vai vir aqui buscar o spot, tá? Bem difícil ele vir buscar, porque tem essas áreas aqui que é o POC de ontem e o ajuste também, tá? E abertura de mercado, né? Bem difícil de ele vir buscar hoje isso aqui, tá, galera? A não ser que tenha uma break news ou alguma coisa, né, que faça com que o nosso juros também caia e o câmbio vai cair também, né, galera? Mas de forma geral, é, a gente tem aqui as nossas Petax futuras, né? Deixa eu estar mostrando para vocês. Então nós tivemos realmente uma puxada mais forte, que é da segunda para a terceira, né? De 23 pontos. Hoje nós erramos meio ponto, né? Que é dessa Petax, que é um estudo sugerido que ocorre meio-dia, para esta Petax, que é o esporte do dia, que é justamente isso aqui, né? Nosso casado está de 38 pontos e meio, né? Basicamente, então tá bem custoso para o
dólar vir aqui e buscar os postes do dia, né, galera? O que foi que ele fez? Pessoal, ele tracionou, né? As médias, a gente tem as médias da Petax, né? Ele fechou a simetria, tá? Aqui meio que ele vai lá, meio que lateralizar um pouco, tá? Possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste, né? E eu acho que eu tenho como uma estimativa entre o 220 ao 250, né? Então, mais ou menos 220 a 250. Nós temos que ver dentro desse range até as 3 horas onde ele vai estar, tá? Então, basicamente foi isso, né, pessoal? Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!